paz do Senhor Jesus. Amém? Amém! Oh, maravilha! Deus sabe de todas as coisas, né? Quantas vezes eu e você dizemos para Deus que vamos mudar, mas não conseguimos. Estamos diante de uma campanha e eu quero convidar você, sem introdução nessa noite, sem mais delongas, para abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 9, versículo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 13. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Mateus 9, 13 diz assim: Ide, porém, aí aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, eis aqui a minha vida, Senhor. Aleluia. Eis aqui, Senhor, a vida do teu servo. Eis aqui as minhas limitações, meus desafios. Pai, eis aqui alguém que está disposto a pregar o teu evangelho. Pai, que eu diminua e o Senhor cresça. Supervisiona, Espírito Santo, o meu espírito e a minha vida para saber se eu tenho condições de pregar a tua palavra, Pai. Espírito Santo de Deus, nessa noite toca na tua igreja, toca no teu povo, muda de dentro para fora, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Acampa com os seus anjos nessa igreja, na porta, 2, nos 4 cantos, 2, para que se porventura Satanás tentar se atrever a entrar nesse lugar, as espadas dos anjos desçam e ceifem ele nesta terra. Glória a Deus. Em nome de Jesus, Pai, quebranta os nossos corações endurecidos, Senhor, em nome de Jesus. Mais uma vez eu te peço que eu diminua e o Senhor cresça, em nome de Jesus. Amém. Aplaude o nome do Senhor. É interessante que nós estamos diante de uma campanha que está dentro do texto de Efésios 5:8. Andai como filhos da luz. Talvez você deva estar estranhando, porque o texto não foi esse mesmo. Mas aqui a palavra do Senhor, o Senhor ele nos dá algo da vontade dele para a minha vida e para a sua vida. E quando ele me deu esse texto, eu falei: Pai, me ensina literalmente a mudar, porque toda vez que eu tento, eu não consigo. Porque sou falho, sou humano, sou pecador. E através do texto de hoje nós vamos entender algumas coisas para a nossa vida. O contexto desse texto nos fala de um homem chamado Levi. Ele era um cobrador de impostos. E o texto vai nos dizer que Jesus chama este homem. Levi era filho de Alfeu, né? E nesse momento em que esse homem estava trabalhando, Jesus ele estava vindo de uma cura. Ele estava vindo de uma cura de ter curado o paralítico. O paralítico de Cafarnaum. Ele havia acabado de curar um homem e perdoar os pecados dele. E ele, no caminho, ele se depara com esse homem, sabe, Anderson? Trabalhando. Ele se depara com esse homem trabalhando. E ele chama este homem. E a história desse homem, ela vai nos ensinar muitas coisas que talvez nós já vivenciamos. Mas uma das maiores coisas que essa história me ensina é que esse homem, ele era trevas. E após o chamado de Jesus, ele se tornou luz. Aleluia. Dentro do texto. Nós vamos entender nessa noite que quando Levi ele é chamado, ele abandona, ele larga a coledoria, ele larga aquilo ali e segue Jesus.
Eu e você, nós fomos chamados um dia. Primeiramente, eu quero falar do chamado, para entrar dentro do contexto. Eu e você, nós fomos chamados um dia. Outrora estávamos lá em algum lugar. E o Senhor Jesus passou. Diga comigo, Jesus passou. Jesus Mais passou. forte, Jesus passou. Jesus passou. Você crê que Ele passou? Glória a Deus. Exatamente, Ele passou. E nos viu. E nos chamou. Ele nos chamou de algum lugar. E eu e você, para começarmos a nossa meditação nessa noite, fizemos como Levi, abandonamos tudo, nosso eu, para seguir a Jesus. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque ele, quando Jesus chama, o texto vai dizer que ele deixa tudo. Ele não olha para ver se está bagunçado, ele não olha para ver se caiu alguma coisa, ele simplesmente larga tudo e segue Jesus. E esse chamado muda a história dele. De um homem que cobrava impostos absurdos. É como se eu virasse aqui para um dos vendedores aqui da casa, o Anderson, Michele, que é administradora. Olha, eu quero que você venda aqui algo por 2 mil. Ele vai lá e vende por 20 mil. Mateus era esse tipo de homem. Levi era esse tipo de homem. Ele cobrava impostos altíssimos. Mas quando Jesus chama, o que acontece primeiro? A mudança de vida, o abandono das velhas práticas, das práticas errôneas. Foi falado aqui, pelo que eu ouvi aqui, o Anderson tinha outro louvor, ele cantou Me Ajude a Melhorar. Nada combinado, eu não falo o que ele fala no zap. Ele foi chamado, ele mudou. Ele não apenas seguiu, ele largou. E uma outra coisa que eu e você precisamos aprender é que quem chama, Diácono Paulo, ele vê. Quem chama, vê. Se Jesus passou, ele chamou, ele viu. Ele viu aquele cobrador e chamou porque ele viu algo. Ele olhou para mim, para você, para cada um de nós, lá onde nós estávamos. Ele viu alguma coisa. Ele viu as coisas erradas que eu e você cometíamos lá fora. Ele me via no centro espírita, ele via Anderson no grupo de pagode, ele via, enfim, ele via eu e você com a vida mundana lá fora. Porque quem chama, vê. Eu não tenho como chamar sem eu ver. Jesus não tem como chamar sem ver. Ou seja, estávamos lá ocultos de Deus, éramos inimigos de Deus. Nós, outrora, como diz a carta de Efésios, no capítulo 2, estávamos andando segundo as vontades da minha carne e da sua carne, mas Jesus nos chamou aqui para esse lugar. Aleluia. Outrora nós fazíamos o que o povo do mundo faz lá fora. Entenda bem, nós fazíamos. A ideia é que nós não venhamos a fazer mais. Então ele me viu. Ele viu eu e você. Para quê? Para chamar. Entenda, está encaixado. Eu chamo, eu vejo. Então ele olhou para mim, lá em 2003, 23 anos atrás, fazendo o que eu não devia fazer, batendo macumba para demônio dançar. Olhou para mim, olhou para o Anderson, olhou para o pastor, olhou para a missionária, olhou para a Michele e chamou. Aqui, vem. Vem, a palavra que ele disse para Levi foi: segue-me. Então segue-me. Segue-me nessa noite. É um chamado de Deus para mim e para a sua vida. Mas hoje, deixa eu dizer uma coisa, eu vou dar uma má notícia para você agora. O chamado não é só apenas para você vir para cá, para eu e você virmos para cá, vestir um terno, cantar louvor, adorar o Senhor, tocar instrumento, orar, pregar. Não, o chamado é para eu e você mudar de vida. Aleluia. Para mim e para você mudar de vida, porque botar terno é fácil, tocar bandeira ali é fácil. E a nossa vida? Levi era o quê? Cobrador de impostos. Largou tudo. A ideia do chamado nessa noite, para quem estava lá nas trevas, como eu e muitos aqui,
é mudar de vida. Ser luz é iluminar as trevas. Então a luz, ela precisa mudar o ambiente onde ela está. Ela precisa, e eu e você precisamos, para mudar o ambiente onde nós estamos, diaconisa Michele, mudar a nossa vida. É simples. O que eu fazia lá fora, se eu mentia, eu não preciso mentir mais. Se eu fazia fofoca, eu não preciso fazer mais. Se eu arrumava contenda com meus irmãos, eu não preciso fazer mais. Se eu vivia cheio de problemas, reclamando da vida, eu não preciso reclamar mais. Porque se Deus mudou a minha vida e a sua vida, peraí, Deus mudou a minha vida, mas será que eu mudei? Como Deus queria? Porque é fácil dizer, Deus mudou a minha vida, o meu chamado de Deus, Ele mudou a minha vida. Não. Sei lá, eu e você largamos as velhas práticas. Porque se eu e você não largarmos as velhas práticas, não entendemos nessa noite o chamado de Jesus, que é muito mais, diaconisa Simone, do que pegar o violão e tocar, é mudar de dentro para fora. Aí sim, a gente vai poder dizer, Deus mudou a minha vida, eu aceitei a mudança e eu mudei também. Aleluia. Porque a mesma coisa que eu faço lá fora, que eu faço aqui dentro, eu tenho que fazer lá fora. Por quê? A gente pode trabalhar com alguns exemplos aqui. Um espírita, por exemplo, ele usa roupa de crente? Não. E por que nós crentes queremos andar com roupa do mundo? Como andávamos lá fora? Se temos a nossa vida mudada. Você já viu um palmeirense vestir a camisa do Corinthians? Um botafoguense vestir a camisa do Flamengo? Não. E por que eu e você, evangélicos, cristãos, mudados, que éramos inimigos de Cristo, hoje somos amigos de Deus, queremos fazer aquilo que não devemos fazer mais? Meu Deus, fala a Deus, aleluia. Mas, obreiro Camilo, isso não é fácil. Claro que não. Se fosse fácil, a gente não estaria aqui. Estaria lá fora. Lá fora é fácil. Andar igual eles querem. Porque o que hoje se faz muito aí é que a igreja, ela precisa invadir o mundo, não o mundo invadir a igreja. E nós fomos chamados exatamente para isso. Nós somos carta que o mundo lá fora lê. Mas que tipo de carta eu e você estamos sendo? Eu estou de terno aqui, sem camisa lá fora, peraí, que crente sou eu? Claro que isso não quer dizer nada para muita gente. Mas para Deus, sim. Eu não posso obter os velhos costumes, trazer os velhos costumes aqui para dentro. Já pensou? Se eu trouxesse os atabaques para cá? Não tem cabimento. Nós é que temos que ir para lá, que é para saquear o inferno. Mas para saquear o inferno, nós temos que ter vida. Aleluia. Vida de santidade. E decisão de mudar de dentro. Não para ninguém ver. Para a gente olhar, pô, Michele mudou a vida dela, que lindo. Não. Para agradar a Deus. Ela vai ser exemplo? Lógico, mas a primeira pessoa que ela tem que agradar é o Espírito Santo. Mas todos nós vamos olhar. Todos que estão lá fora, vamos olhar. Nós costumamos dizer aí, né, que antigamente a gente tinha aquela coisa do cantor de pagode. Aí tinha sempre alguém que queria imitar o cantor. Por que a gente não pode hoje imitar Cristo? Por que a gente não pode ser, a gente é semelhança, imagem e semelhança de Deus? Prega-se muito isso por aí, mas uma vez eu preguei sobre isso aqui, falei sobre isso. A imagem e semelhança de Deus não é que sejamos iguais a Deus apenas. A semelhança e imagem de Deus é aquele que rejeita o que Deus rejeita. Porque se eu ando de terno aqui e lá fora ando como eu andava lá atrás, eu estou o quê? Não sendo imagem, eu estou rejeitando a imagem. Estou voltando para as trevas, como Deus já me fez luz. Meu Deus. Obrigado. E então, Levi, após o chamado, ele recebe o nome, que significa dádiva de Iavé. Dádiva de Iavé. Que nome, hein? Aos Mateus aí, né? De fora que nem sabe, né? Meu Deus do céu, dádiva de Iavé, ou dádiva de Deus. E esse homem,
vai nos ensinar algo agora muito importante mesmo. Mais do que tudo aquilo que já foi falado. E aqui nós precisamos prestar um pouquinho de atenção. Sabe, Mateus ele vai agora, Mateus antes Levi, antes trevas, agora luz. Antes Levi, agora Mateus. Ele vai oferecer um jantar para Jesus e para os seus discípulos. Obreiro Anderson. Só que nesse jantar vão estar pessoas que vão causar um questionamento, que vão causar um certo desconforto, porque lá vão estar pecadores, publicanos, e também vão estar os fariseus. Mas para contextuar, para vocês entenderem, para mim também, naquela época um banquete ele era público, todo mundo podia entrar para assistir ali, público, todo mundo podia ir lá. Banquete na casa de Michele, todo mundo vai lá comer negócio. Era público. E lá estavam os fariseus, devido a ser públicos, eles estavam lá. E os fariseus eles fazem uma pergunta para Jesus. Os discípulos, perdão. Por que seu mestre come com publicanos e pecadores? Jesus, ouvindo isso, diz a eles que os sãos não precisam de médicos, e sim Aleluia. os doentes. Ide. Aleluia. Aqui que eu quero entrar. Ide. Aleluia. Aprendei o que significa misericórdia e não sacrifício. Aleluia. Só que esse jantar, ele nos traz duas reflexões. Uma já falei aqui, mas é a mesa, né? Significa reunião, comunhão e decisão. Muitos sentam na mesa para decidir determinadas coisas. E Jesus estava dando uma oportunidade com esse jantar aos publicanos e aos pecadores de tomarem uma decisão, assim como para mim e para você hoje. Nós estamos sentados aqui nesse lugar, tomando decisões de mudar a nossa vida, ainda antes de terminar 2023. Não é mais a promessa, a decisão já chega. Quem vai? Promessa que a gente não cumpre já não dá, né? Então tem esse momento de decisão e comunhão. Somos uma igreja, precisamos entender que a comunhão é muito importante para o crescimento de uma igreja, para o reino. E Jesus entendia isso, e Mateus também entendeu isso. Tanto é que acontece o jantar e ninguém é retirado. Não existe grupinho de esquerda, direita. Está todo mundo na mesma mesa, ali, tomando decisões, mudando de vida, recebendo algo que é importante, que é a salvação. Jesus é a salvação. Está sentado na mesa, te dando um convite. Vem, muda hoje. Seja bem-vindo. Amém. Ide e aprendei o que significa misericórdia. Jesus fala isso para os fariseus, e esse ide é tipo vão estudar mais um pouquinho e aprendam o que é misericórdia. Isso me chama muita atenção, porque eu e você muitas das vezes recebemos a salvação, recebemos a palavra, recebemos os nossos dons e não saímos lá fora para alcançar aqueles que necessitam. Nós dizemos que amamos, nós dizemos que precisamos mudar. Mais uma vez, Jesus, ao dizer isso, ele estava dizendo que para os fariseus, que os sacrifícios deles, a busca que eles tinham com Deus, não valia a pena se ele não expandisse a misericórdia de Deus aos próximos, aos outros. É o contexto de Oséias 6,6. Depois vocês leem em casa. Mas é basicamente isso. Eu sou salvo, então eu não preciso que os outros sejam salvos. Muito pelo contrário. Eu e você estamos aqui. Jesus está nos ensinando. Ide e aprendei o que é misericórdia. Ou seja, aquilo que você e eu aprendemos aqui, lá fora que nós vamos ver.
lá fora que nós vamos levar para aqueles que precisam. Porque eu dizer que eu amo os que estão lá fora é muito fácil, mas eu não quero subir na boca de fumo, eu não quero ir para o centro espírita, eu não quero tocar no irmão que está deitado lá na rua. Eita, Que misericórdia é essa que a gente recebe e não transmite? Isso é só para mim, é o sentimento do crente egoísta. O crente que ainda está como filhos das trevas, ainda está precisando chegar no filho da luz. Andar como filho da luz também é levar aquilo que eu recebo de Deus para o povo. aleluia. Porque se eu ficar só para mim, o meu sacrifício não vai valer de nada. Nada. Antes, quando eu estava lá no mundo, se não fosse a Michele que entendeu a misericórdia de Deus e transmitiu para mim, se ela não fizesse isso, nem valia de nada para ela. Pô, cara, não está falando de mentira, não. Foi uma das pessoas que me conquistou para Deus. Ela entendeu a misericórdia. Ela entendeu que o sacrifício dela não seria válido se ela não levasse para o próximo. E naquele momento o próximo era eu, precisava de um puxão de orelha bem dado. Mas é exatamente isso. Porque eu digo que eu amo, beleza? Mas como que eu vou amar se eu não conheço, se eu não me aproximo? Como que eu vou levar? Como que eu vou amar se às vezes eu não quero nem orar uma pessoa que pede oração? Existe gente que, ora aí por mim, não, vai na igreja. Ei, não é para a pessoa ir na igreja, é para você orar. Vai procurar o pastor, e se o pastor não puder, vai você mesmo. Então esse contexto nessa noite de filho das trevas e filho da luz é exatamente essa mudança. Porque quando eu e você entendemos a misericórdia de Deus, ela tem que mudar aqui dentro para poder a gente expandir lá fora.